Boa noite, pessoal. Se a minha imagem e a voz estiver chegando aí bem, faz aí um comentário para mim, por favor. Tá bom aí, imagem e voz, Anne? Indica aí para mim na mensagem. Porque tem uma tempestade muito forte aqui, eu não sei se a internet está 100%. Para mim aqui está um pouco lenta. Ah, então tá bom. Então vamos conseguir fazer o trabalho direitinho. Boa noite aí para você também. Essa época do ano, né? É típico mesmo. Final de tarde é quase garantido. Ainda bem que a chuva está forte, mas ainda não chegou, pelo menos, né, na nossa região aqui, ao nível dos granizos, né? Que a chuva de granizo assusta. É sempre precedida de muita ventania, o que já é ruim, e depois o próprio granizo em si. Mas vamos ver. Bom, pelo meu relógio aqui ainda faltam 3 minutos para as 20 horas. Guardar só mais um minutinho.
Então vamos lá. Com a graça de Deus, nosso Pai, vamos fazer uma leitura de preparo do Fonte Viva. Na página Guardemos Lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, 1ª Epístola a Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificastes um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquiete por mudanças inesperadas. Não te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará às atividades no momento oportuno. Então, nessa hora, rogamos ao Pai todo amparo, todo fortalecimento, harmonia necessário, Senhor, para que estejamos a desenvolver nossa tarefa dessa noite perfeitamente harmonizados, superando toda e qualquer dificuldade que muitas das vezes tentam nos impedir nas tarefas do bem. Mas, acima de tudo, Senhor, temos a alegria de sermos cristãos, de sermos espíritas, temos a força interior sempre viva a nos impulsionar no caminho do bem, da paz, da fraternidade. Abençoada seja a tarefa, abençoado, Senhor, seja a oportunidade para todos nós. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, nós temos hoje então a tarefa de falar sobre a casa construída sobre a rocha. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo está localizado lá no capítulo 18, item 6. Quando Jesus nos fala, que aquele que ouve minhas palavras e as coloca em prática, esse é o homem que construiu a sua casa sabiamente sobre a rocha. E aquele que ouve as palavras, mas não as segue, é como aquele homem imprevidente que construiu sua casa sobre a areia. E aí vem os ventos, vem a chuva, qualquer movimento da natureza mesmo faz com que essa casa venha a ruir. Certamente que ao analisarmos cada vez mais, conforme a nossa maturidade espiritual, os ensinos do Cristo, já não vamos ter mais dúvidas de que realmente o Cristo tem todos os ensinos, para todos os momentos da nossa caminhada evolutiva. É certo que muitos de nós, humanidade, ainda não conseguimos atingir um nível de entendimento, de absorção dos ensinos do Cristo, a ponto realmente
de aprender com o Cristo e seguir fielmente, né, o que aprendemos com Ele. A maioria de nós ainda não chegou nesse nível, ainda vacilamos muito, né? Interesses outros acabam nos desviando desse roteiro maior, que é realmente botar em prática em nossas vidas pessoais tudo aquilo que aprendemos com o nosso irmão Jesus de Nazaré. Nos parece sempre, né, que o passado, que está muito vivo, muito forte dentro de nós, o passado de incontáveis encarnações que já tivemos aqui nesse planeta, vivenciando experiências às vezes muito difíceis, muito dolorosas. E isso está vivo, está forte, né? Ainda interfere demais nesse momento, nessa existência. Por isso que realmente sentimos muitas dificuldades. Já percebemos claramente todo o poder, né, toda a beleza do ensino do Cristo para a nossa vida, né, para a nossa existência, para a nossa caminhada. Isso a gente já percebeu há bastante tempo. Mas então onde estaria, né, onde estaria a resposta mais adequada? Por que falhamos tanto então? Por que ainda somos tão vacilantes? É porque ainda o passado fala muito alto, né? As dificuldades são inúmeras ainda para nós. Estávamos dando uma olhada no livro do Espírito Amélia Rodrigues, com o médio Divaldo Franco, chamado Nos Caminhos de Jesus, e tem uma lição que fala do amor maior, no capítulo 10 do livro, em que é citado, né, pela Amélia Rodrigues uma experiência envolvendo o nosso irmão Pedro, algum tempo após o desencarne de Jesus, quando Pedro, com todo o sacrifício, né, deu início à grande obra da Casa do Caminho. Então a Amélia narra que o início foi muito difícil, né, muito complicado, porque não tinha recursos, né? E sem recursos fica muito complicado. Mas mesmo assim, Pedro ergueu uma obra, né, muito simples no início para os estudos dos ensinos do Cristo, mas certamente sempre aparecia alguém precisando de algum tipo de auxílio, de amparo, e começou então a parte também do amparo fraternal aos mais necessitados. E isso certamente foi crescendo, né, no dia a dia, porque o número de pessoas necessitadas, no caso, né, doentes, famintos, crianças abandonadas, velhos, né, abandonados, pessoas de má vida, conforme se falava na época, criminosos, era muito grande, né, e o desamparo social era muito grande, os preconceitos eram muito fortes. Então essas criaturas, não podemos nem dizer, né, por acaso, mas certamente guiadas pela espiritualidade, iam cada dia mais se aconchegando, né, buscando recursos, auxílio, comida, amparo na Casa do Caminho. E foi um período muito difícil. O tempo foi passando, as dificuldades imensas, a luta imensa de Pedro e mais alguns auxiliares, mas aos poucos muitas criaturas foram realmente descobrindo que ali era um amparo valiosíssimo, né? Além de, na maioria das vezes, alimentá-los, fisicamente falando, o alimento espiritual era muito importante. E segundo diz Amélia, muitas prostitutas foram se aproximando aos poucos, foram gostando das prédicas que eram feitas semanalmente, à parte da tarde. E uma dessas, né, mulheres citadas no livro, né, como mulheres de vida dúbia, né, foi se chegando mais a Pedro. E o Pedro não percebeu,
né, o que realmente estaria acontecendo. Ele, achando, né, que a mulher estava realmente muito interessada, Pedro foi dando a ela, né, a liberdade de falar, de comentar. E Amélia cita, né, que Pedro vinha de uma viuvez, né, vinha da dor de ter perdido a presença física do mestre, a quem ele já estava muito acostumado, né? Então ele necessitava muito da presença do Cristo fisicamente, o que já não tinha. Bom, nesse processo, essa mulher foi se insinuando cada vez mais, né? E cita Amélia que, obviamente, também havia a questão da perturbação espiritual junto dela, para prejudicar a obra de Pedro ali naquele momento. Bom, a mulher se insinua para Pedro, falando das suas necessidades, e Pedro, logicamente, despertou e comentou com ela, né, que o trabalho dele era em nome do amor ao próximo, era em nome do Cristo, ou seja, em outras linguagens, né, para não confundir as coisas. Mas a mulher atormentada, acostumada com aquela vida, né, chamada de uma conduta, né, muito ruim, contrária, né, completamente à moral cristã, e ela insistiu e chegou num momento de extremo desequilíbrio, né, atormentada, que já estava pelos irmãozinhos espirituais inferiores. Ela tenta se despir na frente dele, né? E aí é quando Pedro, então, toma uma resolução mais forte, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? A casa construída sobre a rocha, a casa firme, que no caso, Pedro já estava realmente colocando em prática em sua vida os ensinos do Cristo. Ele já não estava mais vacilante, né, como antes, tempos antes. Então Pedro se explica para aquela mulher, né, dizendo que ele a amava, mas como uma irmã em Cristo, como todo e qualquer outro que ali fosse auxiliado, amparado. E certamente que a mulher não gostou nada disso, né? Se sentiu ali desprezada, se sentiu humilhada, saiu protestando, o que deixou Pedro muito triste, né? Porque fica aquela situação, poxa, nos dedicamos a uma obra em nome do Senhor, né? Puramente por amor, uma doação extremada, né? Onde não dormimos direito, onde nos cansamos fisicamente aos extremos, onde o desgaste emocional, né, é imenso, e as criaturas não entendem e acabam tendo esse tipo de atitude. Bom, e Pedro então, nesse momento, né, de sofrimento, de angústia, Pedro se lembra de Jesus, né, de todos os momentos mais marcantes, e vai se lembrando, e ele se sente então mais aliviado. E de repente surge aquela imagem, né, do Cristo à sua frente e começa a conversar com ele. O que deixou Pedro muito animado, né, muito feliz naquele momento. O mestre, como nós sabemos, né, jamais desampararia qualquer um, né, de nós. E naquele período, né, que era tão importante para a história da humanidade, que era tão importante para fixar a lei do amor no coração dos homens, ainda tão sofridos, tão embrutecidos. Então era natural que o Cristo, nesse momento crítico de Pedro, né, quando ele se sente tão triste, tão, vamos dizer, indignado, né, com o que aquela mulher havia feito a ele, e o Cristo então vem dizer: Pedro, a humanidade ainda é assim, Pedro. Os homens ainda são assim, né? Em linhas gerais, então, mostra para Pedro que a obra no bem, né, ou seja, a consolidação dos ensinos da lei do amor, ela vai precisar em todos os momentos da história da humanidade, por um longo tempo, passar por esse tipo de situação, ou às vezes até pior do que essa, né? Nem todos estão aptos realmente para botar em prática os bons ensinos que recebem.
Ainda mais quando se trata de algo tão supremo, tão superior, né, quanto os ensinos imortalistas, que são palavras de vida eterna, né? Quando bem compreendidas e bem vividas, modifica completamente a criatura. E aí vem sempre a questão, né? Quantos de nós estamos dispostos a sacrificar tudo o que gostamos até hoje, tudo o que lutamos, tudo o que mantemos dentro de nós, que ainda está muito ligado a um passado distante? Quantos de nós estamos dispostos a modificar isso, a sacrificar isso? Pedro, naquele momento, já estava sacrificando a sua vida. Ele já não tinha mais os interesses pessoais, né? Os interesses agora eram primordialmente para com o próximo mais necessitado, além, é claro, em primeiro lugar, da divulgação do Evangelho do Cristo. Mas quantos de nós até hoje estamos dispostos realmente a sacrificar o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo? Quantos de nós estamos dispostos a sacrificar determinados costumes, tradições herdadas, né, de 100 anos, né, de 200 anos, até mais às vezes, que ainda estão muito presentes, essas tradições, esses costumes, às vezes vícios, estão fortes, presentes. Quantos de nós estamos dispostos a sacrificar tudo isso, a fazermos uma revolução realmente espiritual, né? Para nós é difícil, a gente sabe que é. Certamente que estamos a caminho de conseguir isso. E vamos conseguir aos poucos. O que é o nosso consolo, né? Mesmo que seja aos poucos, mas vamos conseguir. Isso é uma certeza que já temos. Mas, se nós quisermos fazer mudanças muito sérias, muito grandes, repentinamente, é muito complicado para nós. Muito provavelmente não vamos conseguir, né? Quando, né, as pessoas se referem, mas Paulo de Tarso conseguiu, Maria de Magdala conseguiu, outros tantos do Evangelho conseguiram. Por que nós não conseguimos? E isso foi há 2000 anos, época muito mais difícil do que agora. Bom, nós também não temos informações tão preciosas assim, mas as poucas informações que temos é que alguns desses personagens já eram espíritos muito evoluídos. Eles só estavam ali com naquele momento, naquela encarnação deles, esquecidos das conquistas anteriores, mas faltava apenas um estalar de dedos para despertarem. E foi exatamente isso, né? Paulo de Tarso despertou quando encontra Jesus nas areias do deserto. Maria de Magdala despertou quando se viu frente a frente com o Mestre, né? E aí ela teve certeza absoluta que não era nada daquilo que ela fazia antes que iria saciar seu coração. Mas naquele momento era aquela mensagem de amor, de esperança que Jesus trazia que iria saciar seu coração. Bom, resumindo, quando olhamos para nós mesmos nos dias atuais, com todo o conhecimento que já temos, com toda a evolução do conhecimento humano, talvez com tanta liberdade como temos hoje, pelo menos de pensar, né? E muitas das vezes até mesmo de falar, de escolher religião, filosofia. Às vezes queremos mudar algum hábito nosso, simples, né? Um exemplo assim clássico que afeta muitas pessoas. Eu tenho a tradição familiar de almoçar e jantar todos os dias. Mas agora eu não me sinto mais bem jantando. Quero diminuir, quero parar, fazer apenas um lanche rápido e ligeiro. É ou não é difícil? Eu mesmo sou um, né? Venho diminuindo as quantidades gradativamente, porque há muito tempo eu descobri que simplesmente parar não ia dar certo. É uma tradição de muitos anos, né, para mudar de uma hora para outra.
talvez até, né, por um motivo de doença, por um motivo de crise econômica muito violenta, a gente até consiga forçadamente ter que se adaptar. Mas enquanto as coisas estão caminhando razoavelmente bem na nossa existência, no dia a dia, na sociedade, na família, a gente fica muito envolvido pelas tradições. E é difícil mudar alguma coisa ali. Então, no meu caso, eu prefiro fazer a diminuição gradativa, né? Às vezes dá vontade de exagerar um pouquinho ainda, lógico que dá, mas ainda que se diminua um pouquinho a cada mês ou a cada ano, mas é uma conquista, né? Bom, isso se aplica a muitas outras situações, né? Por exemplo, relacionamento com as pessoas. É muito bom, é muito fácil ter relacionamentos agradáveis, né? Um sorriso largo, uma paciência lindíssima, com pessoas que nós sintonizamos muito bem. Agora, sabemos o quanto é difícil quando cruzamos com uma pessoa que não há aquela sintonia melhor, né? A sintonia fica difícil. Então a gente coloca muitos obstáculos, muitas barreiras, né, nesse relacionamento. Muitas vezes falamos até com a pessoa entre os dentes, né? Temos ainda aquela coisa de duvidar, de não querer acreditar no que a pessoa está falando, muitas das vezes no que ela está dizendo que precisa. Então tudo isso mostra aos poucos, né, dentro de cada momento, de cada situação, o quanto que nós temos de conhecimento a respeito dos ensinos do nosso irmão Jesus, mas o quanto ainda falhamos, né? Ou seja, nós ainda não conseguimos consolidar a construção da nossa casa, a fé maior, né? O equilíbrio espiritual necessário em bases realmente sólidas. Ainda estamos à mercê do vento, né? Que nos enverga para um lado, enverga para o outro, e ainda falta uma sustentação maior, né? Porque, sinceramente falando, acho que nesse momento nós já devíamos não envergar tanto mais. Mas é o processo da evolução dos espíritos, né? Temos que admitir isso. As nossas fontes de estudo, de conhecimento espírita são fantásticas, né? Maravilhosas, mesmo, para valer. Todos nós que já estamos no Espiritismo há alguns anos e já adotamos o Espiritismo, né, como uma filosofia de vida maravilhosa que realmente nos dá um direcionamento muito importante, uma segurança muito grande nos desafios da existência. Nós então vamos buscando conhecer, né, as obras à disposição, vamos fazendo aquelas famosas análises necessárias, né, sobre o conteúdo da obra, não ficando preso a quem escreveu, a qual médium escreveu, que espírito botou o nome ali, né, mas vamos buscando realmente a análise profunda do conteúdo, né, porque é uma das formas que nós podemos falar aqui sobre essa certeza, né, do valor espiritual profundo dos ensinos do Cristo, né? Podemos ler de tudo, ouvir de tudo, assistir de tudo, mas é uma obrigação realmente muito forte da nossa parte reter sempre o que for realmente o melhor. Então, vamos estudando, vamos lendo, vamos apreciando, né? E realmente ficamos encantados, porque é um cabedal de conhecimento imenso, né? E olha que, como nos dizem os espíritos da codificação, é apenas uma pontinha do véu que foi levantada, né? Para nós é bastante coisa, mas ainda é uma pontinha do véu que foi levantada. Está sendo levantada aos poucos, né? Está sendo revelada aos poucos as verdades maiores. Mas ainda é pouco, ainda tem muita coisa pela frente. E aí é que entra, né, a questão da evolução.
por que que temos tantas dificuldades e por que que ensinos mais diretos, mais constantes, né, da espiritualidade maior não chegam para nós? Por causa justamente dessa dificuldade que nós temos de absorver e colocar em prática. Gostamos de tomar o conhecimento, toca nosso coração maravilhosamente bem, mas ainda colocar em prática, né? Temos muitas reservas, muitas dificuldades. Então essa é uma das explicações mais racionais por que que realmente a verdade tem que ser trazida aos poucos, né? Por que que é tão importante o nosso amadurecimento espiritual? Porque é incrível, né? Querer receber todo tipo de informação, todo tipo de conhecimento. Tá bom. E aí, o que nós vamos fazer com ele? Vamos esquecê-lo? Vamos confundi-lo? Vamos adaptá-lo aos nossos interesses mais imediatistas? Justamente por não estarmos preparados ainda para colocar em prática? Então aí fica mais fácil de entender, né? Por que que realmente precisa vir aos poucos. Bom, e como fazer, né? Certamente que nesse processo, né, nessa dificuldade da caminhada evolutiva, as coisas para nós ficam assim mais fáceis de serem solidificadas definitivamente quando vamos aos poucos, quando vamos, né, treinando e incorporando conhecimentos e práticas aos poucos, né? Tanto é verdade que no dia a dia, né, da área da educação intelectual ou da instrução intelectual, como queiram, é preciso realmente um tempo, né? Às vezes 6 meses, às vezes um ano, para cada fase que precisamos passar por elas, nesse processo, né, do intelecto aí, né, do aperfeiçoamento do intelecto de acordo com os nossos interesses para esse ou aquele assunto, essa ou aquela área. E tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser lento e gradativo, porque já é difícil de aprender e colocar em prática. Imagina se fosse tudo muito mais rápido, né? Eu não sei se ainda existe, né? Mas existia aquele negócio de um tempo atrás aí do supletivo, né? Supletivo de segundo grau. Você podia fazer o segundo grau, que era lá de 3 anos, vamos dizer assim, você podia fazer em 1 ano. Concluir tudo aquilo em 1 ano. Tá, beleza. E aí? E aí que um monte de etapas eram puladas, né? O conjunto de instruções ali de várias matérias era mínimo. Era só uma pincelada. E aí a gente se pergunta, né? Será que vale a pena? Né? Para dizer a verdade, a maioria de nós não concorda com isso, né? Nós realmente precisamos, talvez até porque já entendemos isso melhor, realmente nós precisamos de um tempo maior, né? De estar mais próximos dos mestres, de estar mais próximos, mais constantemente ao lado dos mestres, ainda que sejam mestres pequenos, né? Mestres menores da instrução intelectual do homem na Terra. Mas a gente prefere ainda ficar mais tempo ao lado deles, né? Tirar deles o máximo possível de informações, de experiências. Sabemos que esse é o melhor caminho, né? E aí fica para nós, né? O que adianta dizer passei por essa e aquela etapa? Enquanto você levou 3 anos, eu levei 1. Tá, e aí? Na hora de colocar em prática o que aprendeu, o que ficou 3 anos vai ter muito mais condições do que aquele que ficou apenas 1 ano, né? Então, realmente vale a pena entendermos, aceitarmos bem que esse processo, né, de precisarmos de realmente muito tempo ainda, de precisarmos exercitar a lei do amor em nossas existências, tá? É lento, é difícil, é complicado, mas é realmente o melhor caminho, né?
porque somente assim vamos tendo cada dia mais a certeza de que somos ainda muito falhos, muito frágeis, mas que é possível aprender e colocar em prática coisas melhores. É possível. Conversando com alguns amigos agora por esses dias, quando alguém comentava, né, que nós construímos nossas casinhas e nunca pensamos exatamente que depois de alguns anos a porta de entrada da casa precisava ser mais larga, né? Porque aí vai precisar entrar com uma cadeira de rodas, já não vai entrar direito. Precisar entrar com uma maca carregando um doente, já não vai passar direito, né? Às vezes tem que passar pela janela, quando a janela é realmente um pouco mais larga do que as portas. Os banheiros não são feitos para quem está doente, para quem está, né, passou por um processo de cirurgia. E aí, qual a conclusão que nós chegamos? Falou, bom, para início de conversa, se nós estivermos falando de pessoas com muita dificuldade financeira, a pessoa mal consegue levantar uma cabaninha para se esconder, né? Ela faz no desespero o que pode fazer para fugir de um aluguel, para não ficar, né, sem um teto próprio. Então a maioria é assim, faz no desespero o que pode fazer, né? Os que têm mais condições de planejar, de fazer um desenho, de passar por um arquiteto, por um engenheiro, também não estão preocupados quando são jovens, de já deixar o banheiro preparado para um idoso, né, para um doente, para um cadeirante. Também não se preocupam com isso. Então só vai acontecer esse despertamento quando chegar o momento em que um membro da casa precisar desse banheiro melhor adaptado, né, dessas portas de entrada mais largas. É somente na hora que precisa que vai despertar. Mas não tem problema. Mas pelo menos a gente já começou a entender que houve uma falha, que antes não teve maturidade, né, para pensar melhor, para fazer algo mais adequado. Mesmo que não tivesse os recursos necessários, mas vai acabar descobrindo que não teve maturidade, não teve uma visão. Mas, quem sabe, né, se puder construir outra, já vai ter em mente aquilo que antes não tinha e agora vai ter, e vai fazer uma obra melhor. E certamente há uma grande possibilidade para uma próxima encarnação já estarmos mais preparados, né, com esse conhecimento já mais vivo, latente dentro de nós. Então, falando isso é por quê? Porque é a nossa caminhada evolutiva. Né? Já tivemos conhecimentos muito bons no passado, mas tínhamos dificuldades imensas para colocá-los em prática. Não é assim? Por incrível que pareça, né, sem querer tocar no assunto, que não é o nosso mote aqui, mas nesse processo eleitoral que passou, mas que ainda está gerando, né, alguns desentendimentos entre grupos. Mas vejamos, né, quantas vezes estamos ali esquecendo que estamos criticando, né, demasiadamente irmãos nossos, que têm as mesmas dificuldades de entendimento que nós temos. Né? Se fôssemos realmente seguir o exemplo do Cristo, o que ele pediu para nós? A única coisa que ele pediu para nós, que nós nos amássemos uns aos outros. Né? Que amor é esse? Que na hora que precisa botar em prática, né, colocamos restrições por causa de ideologias. Né? E é bom lembrar que nós, espíritas, né, temos assim muitas informações que chegam desde a época do nosso codificador, Allan Kardec, lançando a codificação espírita, de que tudo para nós é transitório neste planeta. Tudo é transitório. E tudo passa, né? Porque começa de uma forma muito difícil, muito complicada, e gradativamente, com o passar dos séculos, dos milênios, as coisas vão melhorando.
Nós sabemos plenamente que mais um tempo o bem será dominante. O mal, né, e todo o seu séquito aí vai diminuir muito, não desaparecer, mas vai diminuir muito. Vai ser exatamente o contrário do que ainda é hoje, né, quando o mal fala muito alto. O bem é imenso, mas o mal é mais atrevido, faz mais barulho. E nós nos deixamos empolgar por esse mal barulhento, esquecendo que estamos, né, ridicularizando, abominando irmãos nossos que têm os mesmos processos, as mesmas dificuldades no processo evolutivo que nós temos. Então, se pudermos fazer uma comparação nesse momento, é hora de nós começarmos a construir uma nova casa, um novo comportamento, um novo entendimento. Nós sabemos perfeitamente, o que não falta para nós é a informação espiritual de que nós espíritas estamos aqui para consolidar o Evangelho do Cristo. Por isso que a doutrina é o Evangelho redivivo. Por isso que temos nas mãos as chaves que realmente vão abrir as portas definitivas para a implantação do amor na Terra. Mas esquecemos, né? Temos dúvidas, não é? Nos deixamos levar pelo medo, pela vacilação, né? Gente, para dizer a verdade, nós lidamos às vezes sem saber, sem termos uma percepção rápida, com situações muito mais difíceis, muito mais complexas no dia a dia, há muito tempo, já há muito tempo, do que esse momento complicadinho que estamos passando agora. Já enfrentamos outras situações muito complicadas e já superamos. É que muitas vezes nos baseamos, né, esperamos, melhor dizendo, que alguém venha nos dizer alguma coisa e não nos preocupamos em nós mesmos prestarmos atenção, nós mesmos avaliarmos o que está acontecendo. Então, quando esperamos os outros falarem para a gente saber, para a gente replicar, pode ser que não estejamos ouvindo a verdade mais profunda, informações mais corretas, não é? E aí permanecemos mais ingênuos, mais mal informados. Mas quando nós começamos a analisar com a nossa experiência de vida, aliado ao conhecimento espírita, quando sabemos, né, que a espiritualidade interfere 24 horas, né, nos nossos pensamentos e às vezes até mesmo nas nossas atitudes, para o bem ou para o mal, então a gente já fica um pouco mais esperto, a gente já não entra mais em conversa fiada, né, pelo menos com muita facilidade. Já somos capazes de ouvir e analisar, né, e reter somente aquilo que realmente nos conforta a alma. E o que nos conforta a alma nos dias mais tumultuados, né, é justamente o que? Tudo passa. A pior das guerras que a humanidade já travou, já passou. Pode até vir outras, claro. Mas o pior do passado já passou, né? E houve o quê? Um período de crescimento, de maior busca de liberdade, de maior busca de paz. E aí temos que voltar, né? Se já passamos por isso várias vezes, ao longo de várias encarnações, passamos por muitas dificuldades, por muitas desolações, por muitas desconfianças, agora é mais uma fase, apenas mais uma. Só que dessa vez, certamente, pelo que os Espíritos nos dizem, nós que pelo menos já estamos nas fileiras espíritas, sabíamos do que íamos encontrar aqui. Sabíamos, né, que seríamos acusados ainda por muitos, que não haveria mais a perseguição, né, que nos
levasse à fogueira, à crucificação, às arenas, né, para ser destroçado pelas feras. Mas haveria, sim, a perseguição por conta do orgulho de muitos, né? O materialismo seria usado contra nós, né? Ou nós mesmos nos perderíamos muitas vezes, né, na ilusão do materialismo. Mas, de qualquer forma, sabíamos, antes de reencarnar, o que nos aguardava. Sabíamos que viríamos aqui para sermos representantes do Cristo e que deveríamos lutar com muita dignidade ante os obstáculos, ante os fatos, os acontecimentos que surgissem. E por que a gente vacila na fé, né? Por que a nossa casa ainda está sujeita a ruínas? É porque realmente não descobrimos a rocha sólida, né? Ou se descobrimos, ainda não estamos dispostos a fazer as nossas construções definitivas nessa rocha mais sólida. Então estamos ainda usando uma base de sujeita, né, a desmoronar. Mas repetindo, gente, tudo isso é fase, tudo isso é processo evolutivo. Nós, espíritos, só aprendemos as coisas e só realmente mudamos definitivamente a partir do uso do livre-arbítrio. E quando começamos a usar o livre-arbítrio, é muito fácil, né, de cometermos erros, enganos. Mas erros e enganos são extremamente educativos para nós. Já sabemos disso. Então, por que o desespero, né? Por que se deixar abater pelo medo constante? Por que a vacilação? Né? Eu sei que muitos estudiosos, né, escritores espíritas, oradores, né, responsáveis, eles nos catucam, né? Por que nós ainda não assumimos definitivamente nossos compromissos com a doutrina, com as casas que frequentamos, que dizemos amar, que dizemos ser essencial para as nossas existências? Mas e o nosso comprometimento saudável, salutar, a dedicação maior? Por que ainda temos dificuldades? Por que ainda vacilamos? Por que ainda damos 1001 desculpas em várias e várias oportunidades, quando poderíamos estar lá nos dedicando, né? Simplesmente é porque ainda pesa, né, na nossa economia interior, ainda pesa aquela coisa, né? Mas também não dá para ser assim, né, o tempo todo, também não dá para ter essa dedicação toda. Sim, realmente não dá, né? Porque às vezes temos o nosso trabalho remunerado, né, que nos dá os recursos para uma subsistência digna. Às vezes temos as questões familiares, que são importantíssimas, que não podemos largar de lado. Às vezes existem dificuldades de transporte, dificuldade disso, daquilo. Sim. Mas enquanto nós estivermos fugindo das nossas responsabilidades, enquanto estivermos deixando, né, que o comodismo, a preguiça muitas das vezes interfira tanto, estamos sobrecarregando um ou outro que se dedica mais, né? E aí vem a pergunta, será que isso é justo? Né? Será que é justo só porque tem um ou dois ou três que se dedicam mais, deixar tudo para eles? Claro que não é justo, pois sabemos que ali é um local de compartilhamento, ali é um lugar onde a alegria cristã tem que prevalecer. E a alegria cristã é estudo, sim, é trabalho, sim, é participação no dia a dia da casa, da comunidade, sim. Né? E falando em alegria cristã, essa é uma das coisas que nós precisamos lembrar.
O Cristo deixou para nós um legado de alegria. Vale muito mais a pena, é muito mais importante e produtivo para nós sermos alegres, vivermos a verdadeira alegria. É quando, né, dizemos assim, não tem nada de errado de uma pessoa ser, né, gostar de se divertir, não tem nada de errado gostar de festas, nada disso, né, de brincadeiras, não tem nada de errado, é saudável, faz bem, é necessário. Mas a verdadeira alegria é estarmos bem conosco mesmo, com a nossa consciência. Porque se sabemos o que é o melhor, temos que praticar esse melhor. Essa é a verdadeira alegria cristã, né? Aprender o que é o melhor e praticar esse melhor. Justamente para não termos a decepção, né, de aprendermos o que é o melhor, mas não conseguimos botar em prática ainda. E aí vamos ter que responder também por isso, né? Se toda semeadura é livre, mas toda colheita é obrigatória, semeando o melhor, vamos colher o melhor. Mas se nós não semearmos exatamente o que é o melhor, tivermos dúvidas, ou nos permitirmos misturar sementes, nós vamos fazer uma colheita também misturada, né? Pode ser até um pouco boa, mas não será uma colheita satisfatória como deveria ser, principalmente para quem já tem mais conhecimentos. Bom, falando então, né, dessa trajetória evolutiva de erros e acertos, né, onde os erros são altamente instrutivos quando assim queremos e procuramos aproveitar as instruções que eles nos trazem. É ali, gente, que vamos realmente crescendo, é ali que vamos realmente nos ajustando perante a nossa realidade de espíritos imortais. Existe sempre uma dúvida, né, entre os nossos irmãos, né? Sempre há alguém que comenta isso no nosso meio. Não, eu faço de tudo, eu me dedico ao máximo, porque quando desencarnar, a minha vontade, a minha determinação, e eu vou lutar muito para isso, é ir para uma colônia espiritual, é ter esse merecimento. Porque sabemos que aqueles que não fazem, que não se esforçam, que não lutam, né, passam por zonas umbralinas muito difíceis. Tá. Isso vai do entendimento de cada um, né? Mas veja bem, fazer o bem esperando uma posição espiritual melhor após o desencarne não tem nada errado. Está até no Livro dos Espíritos isso. Mas, se estamos procurando fazer o bem, mas de forma egoísta, deixando algumas ressalvas, alguns parênteses, não vai ser bem assim, né? Vamos desencarnar, não vamos estar perfeitamente harmonizados com a nossa consciência, não. Porque quem conheceu ou quem procura conhecer a mensagem do Cristo, nunca mais será o mesmo. Assim como quem está procurando conhecer a mensagem espírita, né, depois de uma semana dessa busca, nunca mais é o mesmo. Então, se não botar em prática da melhor forma que puder, a consciência não vai perdoar, né? A consciência está lá registrando tudo. E assim, né, eu defendo assim uma tese. O que é a consciência? Se não o acúmulo das experiências evolutivas de erros e acertos que nós trazemos conosco. Né? Esse acúmulo de bagagem do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, é que está aqui nesse momento, nos ajudando a entender o que seja o melhor e o que não seja mais o melhor. Tá? Então, se a consciência, se essa bagagem evolutiva, melhor dizendo, se ela já está pedindo cada vez mais, né, que venhamos a interagir com os ensinos do Cristo, com os ensinos espíritas, colocando em prática, e ainda fazemos ressalvas, nesse momento não dá, amanhã não vou poder,
deixa para depois. Ah, tem pessoas que não merecem o esforço da gente, tem pessoas isso, tem pessoas aquilo. Então a consciência não vai perdoar, né? Vai registrar lá todas essas falhas. E aí fica difícil, né? Ao desencarnar, merecer ir direto para uma colônia. Fica meio difícil. Acho que muita gente por aí está equivocada quanto a isso. Porque acha assim, não, eu não estou matando ninguém mais, eu não estou roubando ninguém mais, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. A maioria de nós não está mesmo, né? Graças a Deus. Essa parte pior já superamos. Ou pelo menos temos uma força interior bem grande para superar. Mas, pela lei do amor, está faltando na nossa existência, no nosso esforço, muita coisa básica ainda. Né? Está faltando, a gente sabe que está faltando. A consciência já acusa isso, está faltando. Muitas vezes, coisas até naturais do dia a dia, né? Paciência. Não, eu até que tenho paciência, mas determinadas situações, determinadas pessoas, não dá. Eu não sou de ferro, sou humano. Né? Quer dizer, justificando o que realmente não conquistou. Porque quem conquistou paciência, por exemplo, não perde. Né? Quem conquistou não perde. Toda conquista espiritual é nossa, não se perde mais. Mas se está indo e vindo, se está falhando, é porque a conquista não é real. É um aprendizado que precisa ser exercitado com muito mais empenho. Não é assim? Bom, gente, fala-se muito, né? E eu também sou meio falador às vezes. Mas vejam bem, aprender com Cristo é maravilhoso, mas colocar as lições do Cristo em prática ainda está um pouco complicadinho para nós. Nem tanto, mas ainda está um pouquinho. Né? Então essa lição da casa construída sobre a rocha, tá? É realmente para a gente pensar muito nisso. A dificuldade que ainda temos de colocar em prática o que estamos aprendendo e muitas vezes até relembrando. Né? Às vezes estamos só relembrando, já conhecíamos. Já devíamos ter dado um novo sentido às nossas vidas, né? À nossa escalada evolutiva, mas ainda falhamos. Né? Temos 1001 argumentos para justificar, mas ainda estamos falhando. Tá? É o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Prestemos atenção, né? Vamos de novo ao momento difícil que ainda estamos passando aqui nesse país. Né? Um país que sobra alimento, na verdade sobra. Tá? Se tem 50 milhões de pessoas aí quase que não tendo absolutamente nada para comer, que é um fato verdadeiro, mas que sobra alimento, sobra. Sobra dentro das nossas casas. Né? Nós desperdiçamos alimento. Nós usamos alimentos em exagero, normalmente. E o desperdício do alimento não preparado e do alimento já preparado, que no país todo chega na casa de 35% a 40% de tudo que é produzido, tanto in natura, industrializado ou preparado. De 35% a 40%, dizem aí os pesquisadores, é desperdiçado, jogado fora. E um número tão alto assim poderia muito bem estar atingindo, né, o estômago da maior parte desses 50 milhões de famintos. Né? E às vezes está dentro da nossa casa mesmo o desperdício, o que é muito comum de acontecer. Né? Então, vejam bem, se estamos passando por momentos difíceis, um país que nos dá oportunidades fantásticas igual o nosso país, né? E quando temos dúvidas disso, é só olhar para os que têm muito mais dificuldade do que o nosso,
nós vamos ter a certeza que realmente estamos quase que num paraíso. Só não é um paraíso maior, porque aqui realmente tem muito espírito reencarnado aqui, ou desencarnado ligado a esta nação, que ainda puxam para trás, né? Ainda estão muito apegados, né, a situações muito complicadas. Mas mesmo assim, ainda é um país de oportunidades, ainda é um país de liberdade, ainda é um país de fartura, né? Então, se temos isso, se reencarnamos aqui, provavelmente muitos de nós pedimos para estar aqui, muitos de nós pedimos para ter essa oportunidade de ser uma nação que aceita, né, várias religiões, vários cultos, várias filosofias. Se pedimos para estar aqui, para nos desgarrarmos de vez de velhos preconceitos, de velhas viciações, né? De um autoritarismo selvagem do passado, se estamos aqui para dividir a nossa alegria de viver com outros irmãos carentes, doentes, aflitos, outros que ainda não se encontraram, né? Ainda vivem experiências muito amargas, carregando sofrimentos terríveis do passado, de outras encarnações. Então, se estamos aqui para compartilhar com eles a alegria de dizer, né, somos cristãos, amamos o Cristo. Agora temos a doutrina dos Espíritos, que nos dá um fôlego extra para compreendermos o Cristo e praticarmos as leis do amor. Então não podemos, né, realmente desperdiçar nossas energias com discussões tolas, com agressões verbais, com agressões físicas, por causa de determinados gostos, tendências, disposições para isso ou para aquilo, né? O nosso papel é o papel de conciliadores, o nosso papel é o papel de fazermos crescer cada dia mais a esperança, a paz nos corações. Sim, todos vão conseguir, todos vão se melhorar, todos vão compreender seus erros, seus equívocos, todos vamos. Todos nós vamos, sim. Mas no momento da crise, qual é a obrigação moral? Redobrar o auxílio, né? Quem pode mais tem a obrigação moral perante as leis divinas de fazer cada vez mais também pelos que mais precisam, pelos que estão na retaguarda, como dizem os espíritos. E até então a gente pensava, né? Bom, quem está na retaguarda que eles falam é quem está passando fome. Se eu tenho em casa, eu posso contribuir, né? Mas não é só isso. Essa tendência de pensar só no lado material das coisas não soluciona os verdadeiros problemas. Os verdadeiros problemas de qualquer um de nós, independente da situação atual que estejamos vivendo aqui, né, as nossas necessidades maiores são de cunho espiritual, não de cunho material. Ou seja, precisamos muito mais do espiritual do que do físico, do material. A verdade é essa. Por que sabemos disso? Porque muitas vezes, como eu falei da questão do alimento, né, temos o suficiente e às vezes até em excesso a parte material. Por quê? E por que está faltando na mesa do outro? Porque está faltando em nós que temos o excesso material, está faltando em nós a parte espiritual, a lei do amor, que precisa ser colocada em prática de uma forma muito mais, digamos, né, correta, verdadeira do que temos feito até aqui. Temos feito pouco, então. Ah, mas eu não posso salvar o mundo. Sim, claro que não, né? Nenhum de nós pode. Nenhum de nós também pode resolver o problema de ninguém. Só podemos resolver o nosso. Mas o que nós estamos falando aqui é a busca da solução para resolver os nossos problemas. Quando resolvemos os nossos problemas, ainda que em etapas, né, somos muito mais cristãos.
somos muito mais espíritas. Somos muito mais, conscientemente falando, presentes na vida daqueles que precisam. E vamos esquecer a parte material em primeiro lugar, porque colocamos em primeiro lugar. Mas não é a parte material, é a parte do entendimento, é a parte do despertamento espiritual, da vivência depois espiritual. É como se fala, uma palavra bem colocada pode ajudar uma pessoa a dar uma guinada na vida dela. Mas uma palavra mal colocada ou obtida pode manter uma pessoa mais tempo na dor, na amargura, ou até mesmo essa pessoa pode desistir da existência física, porque nós colocamos mal a palavra ou omitimos na hora que precisava ser melhor utilizada. Então isso nos dá realmente a certeza de que o lado espiritual precisa ser muito mais trabalhado ainda. Deixamos ele em segundo plano, em terceiro, mas ele tem que vir em primeiro. É dele que virá depois o resto e virá muito bem. Essa é a verdade. Lembrando, das lições que o Chico Xavier deixou para nós, e nós também conhecemos pessoalmente outras pessoas aí praticamente anônimas, mas que fazem trabalhos magníficos, se desdobram para ajudar os mais necessitados. Então, tal qual acontecia com Chico, às vezes chorava porque não tinha mais nenhum recurso material e o número de necessitados que batia a porta era cada dia maior. E aí, do nada, surgia o dinheiro, surgia o alimento material trazido por caminhões. E hoje nós vemos pessoas aí quase que conhecidas por uns e por outros não, mas que fazem obras maravilhosas, passam por situações muito parecidas, chegam mesmo a lançar pedidos em lágrimas: por favor, ajude isso, ajude naquilo, porque está chegando o dia de fazer os atendimentos, o número de necessitados é cada dia maior. Então a pessoa pede em lágrimas e no dia está lá. Todo o recurso que precisava apareceu, foi distribuído, todo mundo ficou satisfeito. Então eu pergunto, se ficarmos presos apenas ao material em primeiro lugar, resolveria? Não, não resolveria. Mas quando a pessoa pede com o coração, com as lágrimas rolando, ela sensibiliza aos homens, mas também sensibiliza a Deus, a Jesus, aos espíritos. E aí muitas forças são movimentadas. Porque às vezes nós pensamos, a espiritualidade sempre sabe das necessidades. Deus sabe de tudo, Jesus sabe de tudo. Não preciso nem pedir. Vai nessa. Não pede não para ver. Tá? Assim como entre nós encarnados, se nós não falarmos das nossas dificuldades, das nossas necessidades para as pessoas, como elas vão saber que nós estamos precisando disso e daquilo? Então temos que falar. Se não falar, não vão saber. Mas a espiritualidade é diferente, vê tudo, sabe de tudo. Isso é o que a gente imagina. Tá? Mas muitos dos irmãos espirituais que nos acompanham por amor verdadeiro, talvez saibam sim. Mas eles não vão ficar botando nas nossas mãos tudo aquilo que a gente precisa sem fazer. Ou seja, nós precisamos, E qual o esforço que nós estamos fazendo? Quais energias estamos direcionando para essas conquistas que nós precisamos? Então, se nós não estivermos fazendo a nossa parte, fica difícil. Eles não vão também ficar de babá, bancando babá para nós. A gente sabe disso. Tá? De uma certa forma, entendemos que temos que dobrar o nosso orgulho, e se estamos precisando de alguma coisa, vamos pedir a Deus, a Jesus, vamos pedir aos homens,
colocar bem claro o que estamos precisando, qual é a finalidade, porque sensibiliza, obviamente. Então é o lado espiritual, sim, o mais importante, que precisa ser melhor trabalhado por nós. E sempre alguém vai dizer, né? Mas isso é muito interessante, mas e as pessoas que não têm religião? E outros povos aí que têm outras filosofias, outros isso, outros aquilo? Como é que fica? Cada um, né? Cada espírito tem todo o seu amparo, toda a sua proteção, né? Deus é o mesmo para todos. Agora, nós também não podemos dar respostas prontas, né? Assertivas, a respeito de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Por que passam por isso? Por que passam por aquilo? Nós não podemos fazer isso. Qual o conhecimento, qual a autoridade que nós temos para isso? Mas uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. A lei é uma só. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso se aplica para qualquer indivíduo, qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. Isso não tem jeito. Tá? E o mais importante, então, é isso, né? Antes de fazermos determinadas escolhas arrogantes, com esse eu falo, com aquele eu não falo, né? Com esse eu abro as mãos, com aquele eu fecho as mãos, né? Aceito isso, não aceito aquilo, porque não concordo com essa pessoa, com aquela pessoa. Quando estivermos nessa fase, as coisas vão continuar difíceis. Nem tanto quanto antes, mas ainda vão ser difíceis. Não é? Mas com conhecimento, né, que o universo existe e é movimentado, é perfeito, devido a uma lei harmônica, chamada lei do amor, né? Então a gente tem que trabalhar essa lei do amor, né? Temos que trazê-la para dentro do nosso universo, para que o nosso universo seja também harmônico, seja também dê frutos, né, de utilidade geral para todos, para nós sempre, mas para outros tantos. Então, o macro e o micro, no fundo, podemos dizer assim, né, precisa ser muito bem entendido e trabalhado por nós. Começamos a trabalhar o micro, começamos a trabalhar a nós mesmos. E quando isso estiver funcionando, o macro também começa a funcionar ao nosso redor. E será cada vez mais expandido, cada vez mais. Então, realmente, não temos como e nem obrigação de consertar o mundo. Mas o nosso mundo interior temos essa obrigação. Temos essa tarefa, temos essa missão. E o efeito disso será, obviamente, um resultado muito melhor para o mundo exterior, o macro. Imaginemos Jesus, né, quando se aproxima do planeta, segundo relatos espirituais, aquela luz divina, aquele amor divino do Cristo envolve o planeta todo. É uma coisa assim que a gente só pode imaginar, né? Muito palidamente, mas a gente pode imaginar. Que é a luz do Cristo envolvendo um planeta inteiro, não é? E aí, finalizando aqui o nosso trabalho de hoje, lembra de Jesus quando diz, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Né? Por que mais ainda? Por que fazer tudo o que ele fazia e mais ainda? Porque somos espíritos criados para a perfeição, perfectíveis. E a nossa caminhada evolutiva, atrasando ela ou não, vai nos levar a fazer o que ele fazia e mais ainda. Porque certamente ele não fez tudo o que poderia fazer.
né? Nem precisou. E nem também iria mostrar para nós, trazer conhecimentos e mostrar recursos que nós não teríamos a mínima condição de entender. Se até hoje estamos lutando para entender o que ele pode mostrar, né, e exemplificar, então podemos vir num futuro distante a fazer muitas coisas maravilhosas. Então é por isso que eu usei essa comparação, né? Vamos trabalhar bem melhor o nosso micro-universo pessoal, interior, porque ele vai crescer muito. Ele ainda vai ser muito grande e vai envolver muito, muito em termos universais. E temos que estar lá, né? Como Jesus, nos doando inteiramente nesse momento, né? Porque ninguém chega a ser luz no caminho do outro se não se doar integralmente. Se não se doar integralmente, vai ser apenas uma luzinha, né? Bem fraquinha. Mas quando nos doamos realmente, podemos ser um farol. E essa é a meta de todos nós nesse momento, compreendermos que precisamos ser farol, clareando amplamente nosso caminho e muitos sendo beneficiados. E aí consolida de vez, né, a nossa construção espiritual, numa base sólida, verdadeira, a lei do amor, ensinada e praticada por Jesus, e nós já estaremos praticando também. Muito obrigado a todos. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Quando agradecemos, Pai eterno, Jesus amado, todas as oportunidades que temos de poder buscar o conhecimento superior que a espiritualidade amorosamente nos traz incansavelmente. Mesmo quando somos rebeldes, promovemos guerras, destruições imensas. Deixamos milhões e milhões e milhões de irmãos famintos por causa dos nossos excessos, das nossas ganâncias. Mesmo quando, Senhor, o egoísmo nos leva a esquecer que dependemos uns dos outros, assim como dependemos da natureza em si, das árvores, dos animais, do ar que respiramos, da água que bebemos, mas, insistentemente, causamos destruições, embaraços a tudo e a todos. Mesmo quando, Senhor, não nos causa nenhum arrependimento ver um irmão sofrendo, passar ao largo, sem buscar estender-lhe a mão. Para o nosso conforto, Senhor, temos a certeza que todos nós temos tempo a nosso favor. O tempo irá nos dar as condições necessárias para o aprendizado certo, para a experiência certa, mas também para mudarmos mais à frente o que hoje ainda não estamos conseguindo mudar. E graças a esse tempo, Senhor, que nos é dado por misericórdia de acréscimo, hoje sabemos que não podemos perder as esperanças. Tudo está num ritmo certo, se levarmos em conta a evolução dos espíritos, se levarmos em conta que as leis sábias e eternas não trabalham com a violência nem com a precipitação. E nós também não podemos trabalhar com a violência nem com a precipitação. Para que tudo chegue no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Que assim possa ser então, hoje e sempre, graças a Deus. Um abraço a todos.